Olá, bom dia, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Que alegria nós estarmos juntos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, um dia muito propício para nós reunirmos a família e estarmos prestando culto a Deus como escola bíblica dominical aí na sua casa, no seu celular, na sua TV, enfim, que alegria nós estarmos. Hoje é o último domingo de maio, que bênção nós contarmos com a graça e com a misericórdia de Deus até aqui. Até aqui Deus tem podido suprir as nossas necessidades. Deus tem guardado o seu povo. Deus tem protegido o seu povo. E por isso nesta manhã nós vamos louvá-lo, exaltá-lo e nós vamos ministrar uma palavra também ao seu coração. Eu te peço que não saia deste canal, fique com a gente. É o canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Aproveite e que você possa depois também se inscrever neste canal e compartilhar as mensagens daqui, para que outras pessoas, para que o Evangelho possa chegar aos outros corações também. Vamos louvar esta manhã a nossa equipe, a equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Eles estão com a palavra nesta manhã para trazer uma música também ao seu coração. Sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus olhos e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro,
da equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, com a música Eu Sou Grato. Eu espero que você também seja grato a Deus. Eu espero que você tenha um coração de gratidão a esse Deus que tem podido nos sustentar em meio à pandemia, em meio ao caos que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você para um convite especial. Daqui a pouquinho, às 10 horas, a nossa irmã Juliele estará aqui neste canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras com a EBD infantil. Eu quero te convidar também para você reunir os seus filhos e poder assistir o vídeo, porque tem uma palavra para o seu baixinho nesta manhã, para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Depois você pode também, se você não fez ainda, se inscrever aqui neste canal e você também possa compartilhar esse vídeo para que ele chegue aos outros corações para poder alcançá-los com a graça do Senhor. Nós vamos para o texto. Eu quero convidá-los que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, apenas 3 versos nós vamos ler. O verso 18, 19 e 20. Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 20. Abra a sua Bíblia. Dou um tempo para você poder localizá-la, encontrar o texto. Espero que você tenha encontrado com a Bíblia aberta e, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã. Assim nos diz a Bíblia, palavra do Senhor, palavra de Deus. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Vamos orar? Deus, dá-nos a graça de, nesta manhã, prestarmos um culto ao Senhor e permita, Deus, que não seja simplesmente uma gravação, simplesmente, Deus, para cumprirmos um protocolo de um vídeo, Deus, para disponibilizar na internet. Muito mais do que isso, que os membros, os irmãos, as irmãs, possam, Deus, juntamente comigo, nós levarmos a sério, Deus, esse ministério para o louvor da glória do Senhor. Fale ao nosso coração, fale a esta casa, fale a esta família. Nós te pedimos e fale muito ao meu coração, para que eu possa também aprender com essa palavra, Deus, aqui que eu irei ministrar aos corações que estão nos assistindo neste momento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no texto lido, o apóstolo Paulo nos mostra o plano de Deus para as relações familiares em 3 declarações que obviamente estabelecem as bases para uma família saudável. Meu tema, eu quero conversar com você nesta manhã, é como ter uma família saudável. Hoje, o último domingo de maio, mês ainda da família. Não é porque maio vai acabar que eu não posso trazer uma palavra para a família. Mas o mês de maio, especificamente, nós tratamos, portanto, alguns temas. Eu creio que o primeiro e agora o último, relacionado, portanto, para a família. Numa família saudável, nós vamos trabalhar essas 3 declarações. Quais são elas? No texto, mantenha sua Bíblia aberta. Numa família saudável, a primeira coisa que nós somos informados, a esposa é submissa ao marido. A primeira coisa. Aqui, o apóstolo Paulo reserva uma palavra para as esposas no verso 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Observe aqui, amado irmão, com a sua Bíblia aberta, a palavra submissão que está aqui no texto. É
absolutamente incompreensível. E que área problemática é hoje essa palavrinha submissão, ela causa na vida de muitas pessoas. Hoje existem pessoas que negam que isso de fato seja verdade. Quando se trata ainda no século XXI, a palavrinha submissão. Mas deixa eu chamar a sua atenção nesta manhã, minha irmã amada, esposa do Senhor Jesus Cristo, você que é esposa, eu observaria aqui, faço essa observação aqui, que a ênfase na palavra do apóstolo Paulo como submissa ou submissão aqui não está na ideia de obediência como um relacionamento autoritário. Não. Como um relacionamento dominador. Não. Ou algo sobrenatural. Não é assim essa palavra. Aqui é submissão. Se você acompanhar comigo, nesse mesmo capítulo dos versos 18 até o verso de número 22, Paulo vai falar aqui, reservar o termo obediência, aqui é reservada nesta passagem para filhos e servos. O verso 20, que é para os filhos, obedecei, e no verso 22, servos, obedecei, que eu não vou tratar sobre isso. Então, a palavra submissão é reservada para as esposas e possui aqui, minhas irmãs e meus irmãos, um conceito muito mais cooperativo. Agora, observe aqui o que ele diz. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Esposas, sede submissas. Não é a ideia de que ele está dando ordens e você está obedecendo. Não, não é isso. Nós temos aqui, meus amados irmãos, a ideia de que você tem um espírito de submissão. Por isso ele diz, sede submissa a seus próprios maridos. Então eu posso lhe afirmar que submissão não é subserviência. O papel aqui da esposa não consiste em cumprir regras ou obedecer às ordens do marido de modo humilhante, penoso, fardo. Não é assim que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo nesta manhã. Aqui, irmãos, a esposa não é obrigada a fazer as vontades ou então atender aos próprios caprichos do seu marido. Não é isso que o apóstolo Paulo está tratando em relação ao termo submissão. Outra coisa que precisa ficar muito clara. A mulher, ela não é inferior ao homem. E não se espera que a esposa ela seja subalterna, que ela seja escrava do marido. Não é assim. Há um equilíbrio, portanto, na ordem de Deus. Na verdade, ser submissa não significa perder a sua identidade como mulher, como feminina, e nem a sua dignidade. Muito pelo contrário. A esposa, ela deve ser, a esposa apenas se submete à liderança do seu marido para se ajustar, portanto, à cadeia de comando estabelecida, portanto, por Deus. Então, nesta manhã, aqui nós temos uma palavra, portanto, para as mulheres, para as esposas, sede, conforme diz o apóstolo Paulo, submissas. Observando então o termo submissão. Observe o que se diz no final do verso 18. O apóstolo Paulo completa. Como convém no Senhor.
ser submissa como convém no Senhor. A única justificativa para isso é porque é assim que Deus pretende, irmãos. Viu, irmãs? Porque foi assim que Deus a inventou. Porque foi assim que Deus o projetou. E, irmãos, se algo deve ser verdade isso aqui que eu estou aplicando e falando a nós em um lar cristão. E isso eu não tenho dúvida de que é verdade, é palavra de Deus. Então, minhas irmãs do Senhor Jesus, esposas, submeta-se ao seu próprio marido, porque isso deve ser verdade em um lar cristão. Para uma família ser saudável, a mulher, portanto, precisa ser submissa ao seu marido, conforme nós acabamos de afirmar aqui no primeiro ponto. Uma família saudável, a esposa é submissa ao marido. Numa família saudável, em segundo lugar, o marido liderar com amor e respeito. Isso é muito importante. Acompanhe comigo o verso 19, porque agora Paulo deixa as esposas e ele tem uma palavra agora para os maridos, para nós. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura ou aspereza. A versão original aqui, irmãos, que Paulo dita aqui para nós, poderia ser assim: vocês, maridos, continuem amando as suas esposas e parem de ser amargos com elas. Ou não tenha o hábito de ser amargo com a sua esposa. Infelizmente, quantas vezes esse não é o caso? Não é verdade? Irmãos e irmãs, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de escola bíblica, uma palavra para a família, para a esposa, para o esposo agora. Todo amor que existe, todo amor existe antes do casamento. Obviamente que você só casa com esta finalidade porque você tem um amor profundo. Então, quando o casamento acontece, após o casamento, todo amor parece desaparecer, meus amados irmãos. E o que vem agora no lugar do amor é esse sentimento que podemos chamar de amargura. E Paulo sabe disso. O Espírito Santo sabe disso. E você pode substituir muito bem, eu e você, nós podemos fazer isso, tá, irmãos? Erroneamente falando, nós podemos fazer isso, substituir o nosso amor pelas nossas esposas, colocando, portanto, um sentimento de amargura. E Paulo está nos chamando a atenção, através do escrito dele para a carta aos Colossenses, orientado pelo Espírito Santo, dizendo: homens, maridos, continue amando suas esposas. E nós definimos amor, não definimos? O que é amor? E às vezes, deixa eu chamar a nossa atenção, a minha e a sua, não suba ao nível de supor que o amor é uma emoção novamente. Não. Amor é atitude. Amor é atividade. É o autossacrifício. Mas não deixe que o que era amor se transformar em amargura. É isso que Paulo está nos dizendo nesta manhã para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. E afinal, o verbo aqui que aparece sugere que esta palavra amargo
também poderia ser traduzida como zangado, irritante ou exasperado. Qualquer uma das palavras que eu citei aqui enfatiza uma dureza de temperamento. E ela enfatiza essa atitude de ressentimento, meu amado irmão e irmã, que leva à miséria. E que muitas vezes esse sentimento de amargura leva, portanto, ao divórcio, à separação, ao caos na família. Então, meu querido, meu irmão, meu amigo, não irrite a sua esposa. Não exaspere a sua esposa. É para nós isso aqui. Não fique zangado com a esposa. O que Paulo realmente está dizendo é: não a chame de mel e haja como vinagre na vida da sua esposa. Continue amando, continue zelando, continue dando ênfase ao seu relacionamento, cuidando do seu relacionamento e da sua esposa. Agora eu quero chamar a nossa atenção aqui, por favor. Isso é mais do que um amor sexual. E essa aqui é essa profunda afeição que vê sua esposa como uma irmã no Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Que vê a sua esposa como um vaso mais fraco a ser tratado. Que vê a sua esposa como sua melhor companhia. Que vê a sua esposa como sua melhor amiga. Que vê a sua esposa como o ser humano mais importante no mundo, depois da salvação em Jesus. Que vê a sua esposa como seu investimento permanente, mais importante e como parceira ao longo da vida. Rapaz, olha aqui para mim, por favor. Se alguns homens cuidassem de suas esposas da maneira que cuidam do seu dinheiro, seria interessante. O marido nunca é zangado, nunca é amargo, nunca é duro. Ele apenas honra sua esposa e ama sua esposa. É meio triste quando o amor sai do casamento. Deve sempre estar lá, na sua casa. Fortaleça o seu amor pela sua esposa. Ore buscando a graça de Deus para que esse amor ele seja frutificado na sua alma, no seu coração em relação ao seu cônjuge. Faça isso. É algo que nós precisamos trabalhar nesse amor. É algo que nós precisamos cultivar esse amor. Faz isso, que possamos fazer isso nesta manhã, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Família, uma família saudável. A esposa é submissa ao marido, e numa família saudável, o marido lidera com amor e respeito. E, em último lugar, os filhos obedecem aos pais. Olhe comigo o verso de número 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Novamente, você o tem aqui no original, dizendo: filhos, continuem obedecendo. Filhos, continuem obedecendo. E isso não é novidade para nós. Por quê? Porque está em Efésios, no capítulo 6, verso 1. 6, verso 1. Está, portanto, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Está em Êxodo, no capítulo 21, versículo 15. E também no versículo 17.
está em Levítico, no capítulo 20, versículo 9, está em Provérbios, no capítulo 1, versículo 8, e também ainda está em Provérbios, no capítulo 6, e verso 20, e quem sabe onde mais. Isso é algo antigo na Bíblia, meus amados irmãos, nada de novo. Em Provérbios, no capítulo 30, meio que enfatiza esse conceito de todas as coisas, você sabe, em tudo obedecei aos vossos pais. Lá em Provérbios, no capítulo 30, versículo 11, diz: há aqueles que amaldiçoam a seu pai e que não abençoam a sua mãe. Verso 11 do capítulo 30 de Provérbios. Há uma geração assim, ainda hoje, no século 21. Há uma geração assim, perversa, lamentavelmente. E ainda em Provérbios, no capítulo 30, versículo 17, nos diz assim, eu vou ler para você, se quiser abrir, depois você volta aqui para Colossenses. Verso 17, Provérbios 30. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintos da águia serão comidos. Guarde isso. Deus está muito chateado com esse tipo de atitude, desobediência dos filhos aos pais. E essa é uma linguagem bastante vívida, porque está falando de arrancar os olhos e comê-los. Olha aí para a sua Bíblia. É o que Deus diz sobre o tipo de gente, ou sobre o tipo de geração que é desobediente. Ouça o seguinte: há apenas um comando, meu amado irmão e irmã, em toda a Bíblia, ou seja, há um único comando em toda a Bíblia em relação às crianças, em relação aos jovens, aqueles que vivem debaixo da casa do pai, aqueles que estão, portanto, na autoridade dos pais, aqueles que moram com os pais, eles são obrigados a serem obedientes aos pais, independentemente da idade. Não nos interessa. Então aqui eu quero chamar a sua atenção, há uma ordem, e o único comando, portanto, seja obedecer aos seus pais em tudo. É isso aí. Por exemplo, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, quando o apóstolo Paulo cataloga os males dos últimos dias, diz um desses males dos últimos dias, nos últimos dias os filhos serão o quê? Desobedientes aos pais. E hoje, você sabe, a própria palavra autoridade é anátema em alguns círculos educacionais. Mas diz Paulo, ele diz todas as coisas, em tudo, em todas as coisas devemos obedecer, portanto, aos nossos pais. Agora, eu acrescentaria que isso, portanto, é limitado. Você pode perguntar para mim assim, até quando eu posso ser obediente a meu pai? Até quando? É limitado aquilo que não viola os padrões de Deus. É limitado aquilo que não se destaca pela liderança e também vontade de Deus. Eu penso, irmãos, a minha concepção aqui, nesse ponto, o jovem ou a criança precisa dizer o que Pedro disse lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, verso 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens em algumas situações. Por exemplo, algum
tempo atrás, não foi aqui, mas um jovem crente foi no meu gabinete e fez a seguinte pergunta: pastor, meu pai quer que eu faça coisas por ele em seus negócios que sejam desonestas, que Deus não aprova. O que eu devo fazer? A minha resposta foi exatamente: você não pode fazer. Por que não? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, versículos 26 e 27, diz o seguinte: palavra do Senhor Jesus: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus sabia que às vezes uma criança ou um jovem chegava a Cristo e isso teria que violar seus pais. Portanto, a autoridade novamente se limita àquela que se encaixa na categoria permitida por Deus. Plano de Deus, vontade de Deus. Olhe, por favor, aqui no verso final do verso 20, quando ele disse assim: em tudo obedecei aos vossos pais, pois, parte final, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Noutra tradução, na NVI, diz assim: por isso agrada ao Senhor. Então eu quero dizer que ser obediente aos pais, isso é muito agradável a Deus. Eu quero chamar a sua atenção, filho. Você tem sido obediente a seus pais? Você tem honrado a seus pais? Lembre-se, o apóstolo Paulo também escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, é o único mandamento com promessa: honrar o pai e a mãe, para que Deus prolongue os seus dias sobre a terra e que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha a paz do seu coração, que você tenha dias abençoados pelo Senhor. Mas isso depende de você. Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite, filho. Honre os seus pais. Amem os seus pais. Valorizem os seus pais. Aproveitem enquanto você os tem. Aproveitem enquanto você ainda pode tê-los do seu lado. Valorize aquilo que você tem de mais importante na sua casa, que é a sua família. São os seus pais. Honre-os. Obedeça-os para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. A não ser que você quer dias terríveis na sua vida. Valorize a disciplina, a honra, o carinho, o amor que seus pais têm dado a você. Faça isso. Numa família saudável, a esposa ela é submissa ao marido, o marido lidera com amor e respeito. E por último, meus amados irmãos, eu disse que os filhos, eles são obedientes, portanto, aos seus pais. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Concluindo, uma família saudável, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter uma família saudável? Eu quero terminar fazendo algumas aplicações. Você quer ter uma família saudável? Você quer experimentar o melhor de Deus? Você quer ter um lar de paz, de alegria? Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Não é escrava. Não é capacho. Não é que tem que obedecer. Não é isso. Submissão. Obedecer
a hierarquia de Deus, a ordem de Deus, o parâmetro de Deus, o cronograma de Deus. Filhos, ou melhor, esposos, que você possa ter uma grande graça de liderar o seu lar com amor e respeito. E acima de tudo, os filhos serem obedientes aos pais. Eu creio que o requisito básico para a construção de uma família harmoniosa e saudável é a disposição de obedecer às recomendações da Bíblia, palavra de Deus. Se foi o Senhor Deus quem a instituiu, ninguém melhor do que Ele para dar as instruções adequadas para sua manutenção e funcionamento. Autoridade sem autoritarismo por parte do marido. Submissão sem subserviência por parte da esposa. E obediência aos filhos. Obediência dos filhos aos pais. Fazendo isso, obviamente, meus amados irmãos, que nós teremos, portanto, uma família, obedecendo então esses fatores indispensáveis numa casa, na minha casa e na sua casa, para a construção de famílias saudáveis e bem-sucedidas. Que Deus, na sua infinita graça, na sua misericórdia, possa aplicar essa palavra de modo extraordinário, fenomenal, na minha vida e na sua vida nesta manhã, para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Homens, autoridade sem autoritarismo. Sua esposa não é sua escrava. Mulheres, preste atenção, submissão sem subserviência por parte de vocês, acima de tudo. E os homens não tendo, portanto, dizendo que essa autoridade, achando que são autoritários porque são o melhor da casa, muito pelo contrário. Que Deus nos dê a graça e os filhos, como sempre a Bíblia nos diz, é obediência. Creio que aqui está, portanto, fatores indispensáveis para a construção de uma família saudáveis e bem-sucedidas. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Peça agora, você como família, Deus possa aplicar no seu coração o que precisa, marido, para você tratar a sua esposa com amor e respeito. O que precisa, esposa, de você sempre ser submissa, obedecendo, portanto, obedecendo à hierarquia de Deus, obviamente. Não é que você é inferior ao seu marido, não é que você é escravo do seu marido, não. E os filhos devem obedecer. Mas se fizermos isso aqui, obviamente nós teremos uma família bem saudável. Talvez tenha área na nossa vida de maridos que precisam serem retirados da nossa vida. Os maus tratos, talvez, aquilo que nós não valorizamos a nossa esposa, não amamos, não a tratamos com respeito, com carinho, como vaso mais frágil, com delicadeza, como a mulher mais importante na nossa casa. Talvez tenha algo que a gente precisa trabalhar nisso nesta manhã. Preste atenção, maridos. Filhos, talvez você precise ouvir mais o papai e a mamãe. Ouça mais o papai e a mamãe. Enquanto você estiver debaixo do teto da casa do seu pai, você precisa obedecê-lo. E não é porque depois você vai embora da sua casa, casado, que você não tem que obedecê-lo. Obedecê-los. É lógico que tem. Então vamos orar. Pai, faça a minha casa, faça do meu lar um ambiente do céu na terra. Faça desta casa, deste pai, desta mãe que me assiste agora,
um lar saudável, um lar que de fato enala, acima de tudo, o cheiro de Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Permita, Deus, que nesta manhã os lares sejam saudáveis, fortes, arraigados, alicerçados na graça do Senhor. Permita, Deus, que este pai, talvez ele precisa mudar o relacionamento dele com a esposa, talvez ele precise investir mais no casamento, amar mais a esposa, valorizar mais a família. Por isso, Deus, faça isso nesta casa e faça isso na minha vida, nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, o que nós temos de mais precioso na terra, depois do Senhor, é a nossa família. Permita, Pai, a não perdermos isso de vista. E permita, Deus, que nós possamos também trabalhar e investir em prol da nossa família, para a glória do Senhor. É a nossa oração hoje, para sempre. Amém. Queridão, querida, chegamos ao final da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, 31 de maio, o último domingo de maio. Bendito seja Deus. Obrigado por você ter ficado até aqui com este vídeo. Agora se inscreva no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Confere para ver se de fato chama Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. A nossa logomarca que você está vendo aí no canto direito do seu vídeo. Tem aí a nossa logomarca. Então você vai procurar no YouTube, se inscrever e você possa também divulgar esse vídeo para que outras famílias possam encontrar esta palavra e ser uma família saudável para a glória do Senhor. Não desligue o seu YouTube. Às 10 horas começa, portanto, a EBD do Departamento Infantil. A nossa irmã Juliele estará com uma palavra para o seu baixinho, para a sua baixinha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom domingo, bom almoço, que você tenha muita paz na sua casa e que você tenha aí uma semana abençoada e abençoadora. Logo mais às 19 horas, aqui neste mesmo canal, eu tenho uma palavra também para a família, para o seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a noite. Tchau!